Hello teachers. Good morning. How are you? I hope you are fine. Working a lot. I know that because I am working a lot too. But we are at our home. In my opinion, it's the most important thing. Bom dia, gente, tudo bem? Eu sou a Lilian, sou PCNP de LEM, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna, e hoje a proposta aqui é participar da TPC de Linguagens, trazendo uma sugestão para atividade domiciliar de inglês neste momento aí de teletrabalho. Vamos lá! Então, aí os objetivos desse nosso encontro: orientar e subsidiar a elaboração e o desenvolvimento do plano de aula e do roteiro de atividades para os alunos, baseado nas habilidades encontradas no documento orientador Atividades Escolares Não Presenciais da SEDUC, e orientar os profissionais em relação ao desenvolvimento de estratégias, recursos e nos instrumentos de verificação da aprendizagem. Gente, muito importante que vocês tenham conhecimento deste documento orientador, que chegou para nós aí logo na primeira semana, quando nós retornamos de nossas férias, nesse momento aí de home office tão diferente, do que nós estamos acostumados a fazer. Então, esse documento ele é muito importante porque ele vai trazer essas orientações para que nós consigamos trabalhar durante esse período, certo? Então, é muito legal vocês se apropriarem dele. Vamos lá! Olha aí a carinha do documento orientador. É a partir desse documento que a gente vai trabalhar com as habilidades essenciais, Foram selecionadas, como vocês viram aí no início da TPC, algumas habilidades essenciais para a gente trabalhar no decorrer do bimestre, e foi desse documento que eu tirei a habilidade que vai nortear a nossa atividade de hoje. Eu trouxe a habilidade, gente, aqui de modo em destaque, porque é importante. A habilidade prioritária de LEM, lá do documento orientador da SEDUC, é essa. A nossa atividade vai desenvolver essa habilidade para a terceira série do ensino médio, certo? E ela diz o seguinte: ler, compreender, analisar e interpretar relatos de experiência, páginas de internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário, diálogos, cartoon é a palavra-chave aí da nossa atividade, HQ, resenha, entre outros, inferindo traços característicos, bem como finalidade e usos sociais. Então, essa habilidade, a unidade temática e estratégia de leitura, do eixo da leitura e o objeto do conhecimento, que são os conteúdos, estratégias de leitura, textualização, linguagem, desenvolvimento do olhar crítico, estudo e análise do gênero textual, cartoon, que é a charge. É uma habilidade muito ampla que permite que a gente explore muitas atividades. Eu escolhi a charge porque é diferente do que está no guia de transição e pensei que pudesse assim ampliar alguns horizontes, tá? E aí, no guia, falando do guia de transição, há um Learning Outcome lá no guia de transição da terceira série do ensino médio, que a nossa atividade proposta também vai contemplar. Olha aí, vamos ler comigo. Find and interpret information in a text and create arguments. Então, esse Learning Outcome, vocês vão perceber, já a gente vai estudar a atividade, como ela vai contemplar esse Learning Outcome. Então, vamos já começar a explorar o nosso plano de aula. Eu elaborei a atividade, logo eu preciso... eu fiz o meu plano de aula, Então, olha aí, deixa eu só pegar um lápis aqui para eu ir ticando os tópicos. Então, eu coloquei aí, nome da unidade escolar, nome do professor. Esse plano é para a terceira série do ensino médio. Gente, número de aulas previstas, coloquei 4 aulas, o plano é semanal, ou por aula, não sei como vocês combinaram aí na escola de vocês, mas ele é semanal. Então, aqui, como nós só tínhamos esse momento, eu coloquei 4 aulas porque é uma sequência, mas aí vocês destrincham, distribuem aí em 2 semanas, certo? 2 planos, um plano para cada semana. O conteúdo já vimos no slide anterior e as habilidades. Aqui acho importante destacar no caso específico de LEM. Todos os PCNPs neste momento aí
nós estamos construindo atividades que contemplem tanto as habilidades das nossas disciplinas específicas, quanto as habilidades de língua portuguesa e matemática. Porque a gente consegue fazer isso, né? A gente faz isso muitas vezes na sala de aula até sem perceber. Leitura de um texto, localização de informações, né? Então aqui, quando eu fui pesquisar a habilidade de língua portuguesa, para que a gente possa contemplar e até trazer para vocês, eu percebi que a habilidade essencial de língua portuguesa é a mesma da habilidade essencial de língua inglesa. Então, automaticamente, vamos trabalhar aí. Quando trabalhamos a língua inglesa, automaticamente trabalhamos a língua portuguesa. Continuando o nosso plano, mais um tópico, as atividades a serem realizadas. Gente, antes de continuar, deixa eu só lembrar que o plano, esse é um modelo de plano que nós, da diretoria do Núcleo Pedagógico, criamos e enviamos à escola como sugestão, tá bom? Eu vou seguir esse nosso plano. É lógico que as escolas, elas têm autonomia para montar o plano, né, delas, certo? Então, esse é um modelo de plano somente e eu vou segui-lo porque foi a nossa proposta lá do Núcleo Pedagógico, tá? Então, olha aí um tópico, as atividades a serem realizadas, faz parte do plano de aula, eu só coloquei ele em destaque porque é onde a gente vai falar mais, com mais detalhes sobre o desenvolvimento da atividade. Então, eu separei aqui. Então, qual é a nossa atividade? O aluno, né? A gente vai desenvolver o quê? A leitura, a análise, a interpretação e a elaboração de um cartoon ou da nossa charge. Então, eu separei aqui, primeira aula, lendo e compreendendo a charge, segunda aula, organizando as ideias, terceira e quarta aulas, criando uma charge. Então, olha só, gente, a primeira aula, lendo e compreendendo a charge, né? Será proposta uma charge retirada do site www.politico.eu, de autoria de Rick McKee. Rick McKee é um cartunista americano, para leitura. Então, no primeiro momento, o aluno será convidado a observar atentamente a charge, né, bem como as comandas, identificando as palavras-chave, cognatos, para que possa responder as questões. Eu acredito que em toda aula que envolve estratégia de leitura, vocês, teachers, incentivam seus alunos a utilizarem as estratégias de leitura, o scanning, o skimming, os cognatos, os falsos cognatos, enfim, há uma série, inúmeras estratégias de leitura que auxiliam e muito aí na resolução de um exercício e na compreensão de texto. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho lá no roteiro que a comanda é que ele se atente a isso, certo? No segundo momento, o aluno deverá responder 4 questões diretas de interpretação sobre o gênero cartoon, que é a charge e seu conteúdo. Então, vamos lá. Olhem aí, teachers, a charge que eu escolhi, eu achei uma graça. Lembrando, gente, que cartoon é uma palavra que cuja tradução ela é vasta, né? Desenho animado, filme animado, caricatura. Porém, no contexto, o aluno ele deve ser capaz de compreender que se trata de uma charge, certo? Então, olha lá a activity. Observe the text to answer the questions 1 to 4. Então, eu tenho aí uma charge. Olha que bonitinha. É super recente, né, de 18 de março, e ela traz um personagem conhecidíssimo, que é o Superman, em um diálogo com o que a gente pode inferir que seja sua mãe. Então, ela pergunta para ele, né, olha a expressão, né, uma expressão autoritária, os braços na cintura, demonstrando uma indignação. Então, ela diz o seguinte: Aren't you going to do something to fight the coronavirus? E ele responde calmamente, sentadinho na poltrona, com o jornal na mão, inclusive com uma highlight Stay home. E ele responde a ela, I'm doing it. Né? Então, aí numa tradução livre, a mãe pergunta, você não vai fazer nada? Você não vai fazer alguma coisa para lutar contra o coronavírus? E ele calmamente, né, lendo aí news, um jornal que diz stay home, fique em casa, ele responde, eu já estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, né? Então, vamos agora para as questions. First question. A good definition for the genre of the text could be...
Então, aí, o aluno ele tem 3 opções: ironic or funny drawing in a newspaper or magazines about politics or events in the news, current events. B, letter B, summarization and evaluation of the ideas and information in an article. Letter C, a set of instructions for preparing a particular dish, including a list of the ingredients required. Então, gente, aí, se ele utilizar as estratégias de leitura, ele já elimina alguma coisa aí, ele viu ingredientes, instruções, ele já vai manjar que é uma receita, não pode ser. Olha a letra B, sumário, né? Resumo, avaliação de um artigo. Poxa, será? Não sei, não deve ser um artigo. Vamos ver a letra A. Na letra A, ele vai ver ali a palavrinha ironic, a palavrinha funny. É funny, é irônico. Newspaper não é um cognato, mas é uma palavra que a gente, né, é muito conhecida. Newspaper, fake news, tá aí, a gente usa muito. Política, né? Current events. Então, aí, a gente espera que ele relacione, né, que ele consiga responder sem uma pesquisa mais ampla. Se ele quiser pesquisar, ele pode pesquisar no livro didático, num tradutor, mas peraí, a tradução, gente, ela tem que ser claro, isso tem que ser claro para o aluno. Eu não posso traduzir palavra por palavra para descobrir o sentido de um texto, né? Eu não preciso fazer isso. Eu utilizo as estratégias de leitura e se tiver uma outra palavrinha ali que eu queira saber, que eu não estou conseguindo decifrar sem aquela palavra, aí eu vou e faço o uso do dicionário, né? Mas é importante que ele não traduza palavra por palavra. Isso é confuso. A tradução fica confusa, é cansativo e ele não vai aprender muito, tá? Então, é legal que isso fique bem claro. Vamos ver a resposta? What's the answer? So, the correct answer is A, ironic or funny drawing. Então, aí, gente, a gente espera que o estudante, após, como eu disse, né, breve pesquisa ou insights da internet, ele reconheça que a definição, finalidade e o uso social para o gênero cartoon é a letra A, né? Como eu já disse, atentando seus cognatos, relacionando ao texto, ele não deverá apresentar grandes dificuldades para chegar à resposta. Então, aí ele já vai formulando, ele já vai chegando no gênero da charge. Next question. Second question. The text can be classified as a joke, a cartoon, or a critical review. Então, aí, gente, ele pode ficar um pouquinho em dúvida, eu acredito, em relação à letra A e à letra B, né? Porque a letra A, joke, piada, ele pode... Não, o efeito de humor, o efeito de ironia pode confundir um pouquinho ali, né? Mas, numa breve pesquisa, provavelmente ele chegará à resposta. Critical Review, ele viu na segunda série, eu acho que tá fresquinho na cabeça dele, né? Uma resenha crítica, acredito que ele não fique aí com essa dúvida. Vamos lá para a resposta. What's the answer? Of course, it's a cartoon. Letter B. Então, aí, gente, a gente espera que o estudante ele responda a letra B, né? O cartoon correspondente à charge em inglês. E qual é a finalidade da charge? Ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse público. Coronavírus, que é mais atual que isso, né, gente? Não se fala de outra coisa na TV. Joke, aí eu coloquei uma observação para você lembrar, de repente fazer essa observação com ele numa correção. Joke refere-se ao gênero piada, que é um mini conto, então só aí a gente já percebe que não é uma piada, né? Não envolve ilustração necessariamente, né? Um mini conto de final engraçado, surpreendente, e o objetivo é provocar risos. E aí a gente tem a Critical Review, que é a resenha crítica, é um texto que resume, né, e explicita a opinião do autor sobre determinada obra. Certo? Third question. Ops, aqui. A terceira questão, uma questão em língua portuguesa. Seu aluno vai olhar ali a atividade e vai falar, finalmente uma questão em língua portuguesa. E aí eu trouxe porque um dos nossos objetivos é que ele compreenda, né? Então, olha lá, em relação ao texto, podemos afirmar que o super-homem mostra-se indiferente ao pedido da sua mãe? Será que ele não liga para ela? Letra B. O diálogo entre mãe e filho demonstra que ambos têm a mesma percepção da realidade. Será que eles estavam dizendo a mesma coisa ali?
Será que a gente consegue perceber que eles percebem a realidade de formas iguais, de forma igual, né? A letra C, a mãe espera uma atitude do filho para salvar a humanidade. Talvez. Letra D, ao responder para sua mãe, Super-Homem revela que sua ação vai de encontro ao que menciona a manchete do jornal. What's the answer, teachers? It's letter C. A mãe espera uma atitude do filho para salvar a humanidade. Aqui, gente, eu coloquei essa observação porque talvez crie uma dúvida. E eu achei legal colocar, né? É uma questão de preposição em língua portuguesa, mas que poderia gerar uma dúvida muito grande aí na questão anterior, que é a questão da expressão de encontro A ao encontro D, que significam exatamente o oposto. Então, aí, a mudança da preposição ela faz eu dizer o contrário do que eu quero dizer. Então, olha lá, de encontro A vai contra algo. Se a minha opinião vai de encontro à sua, é porque a minha opinião é diferente da sua. Agora, ao encontro de, ser favorável, aproximar-se. Minha opinião vai ao encontro da sua, ou seja, nós temos opiniões similares, nossas opiniões são bastante iguais aí, certo? Bora para a próxima. Teachers, uma aula já foi, já computei a presença do aluno, ele realizou as atividades, ele me mandou pelo WhatsApp ou ele me mandou por e-mail, não sei que recurso vocês utilizam na escola, mas eu já computei a presença dele em uma aula se ele fez as atividades anteriores. Agora, a segunda aula, qual é a proposta? Let's organize our ideas. Como ele respondeu bastante coisa em inglês, 2 questões em inglês, né, na aula anterior, qual é a proposta? Que ele organize essas ideias. Ele vai traduzir. Ele vai traduzir o que ele descobriu de certa forma, né? Olha aí, esta aula tem o objetivo de proporcionar ao aluno uma organização, deixa eu até grifar aqui, ó, das informações obtidas por meio das atividades anteriores. Ele é convidado a registrar suas respostas em língua portuguesa. E aí, pensando aí no perfil de cada classe, você, teacher, pode fornecer ou não um texto base. Eu deixei aqui um texto base, deixa eu ir para o próximo slide. Olha aí o texto base, eu tirei algumas palavrinhas, essas palavrinhas que estão em vermelho, ele precisaria preencher com elas, porque são palavras-chave relativas ao gênero, né, que nós estamos estudando, que é o cartoon. Então, o texto proposto é uma charge, que se caracteriza por ser uma ilustração divertida ou irônica, são características fortes, traços característicos fortes desse gênero, veiculado em jornais, revistas, de forma impressa ou digital. Hoje em dia não dá para falar que a charge sai só na revista ou no jornal, né, há vários blogs aí, sobre política e atualidades. Então, aí ele vai organizar o pensamento dele, certo? Vamos lá. Próxima, ainda na mesma aula, tá? Segunda aula. Então, olha aí, gente. Ainda na segunda aula, nós temos 2 atividades nessa segunda aula, né? A atividade anterior de organização das ideias e agora é onde ele vai expor os arguments dele, né? Ele vai falar a compreensão que ele teve da mensagem que a charge quis passar. Então, olha aí a questão. How can you relate the text with the current days? Is Superman right in his argument? Explain your ideas. You can write in Portuguese or in English. Aí eu deixei aberto. Você sabe o perfil da sua turma ou do seu aluno. De repente você tem aquele aluno que já domina a escrita, outros que têm mais dificuldade. Nesse momento em casa se torna um pouco mais difícil. Você pode abrir que ele escreva em português, pensando sempre no objetivo da sua atividade. O objetivo é que ele compreenda a mensagem da charge. A charge está escrita em inglês. Então aqui nós não vamos trabalhar muito a escrita, né? Não vamos focar nessa habilidade de escrita, então você pode fazer, você pode abrir para que ele escreva em português. Então, o que você espera desse estudante neste momento? Então, vamos lá. Espera-se aqui que o estudante chegue à conclusão de que a charge retrata com humor a situação atual que o mundo está enfrentando, ou seja, a pandemia do coronavírus. A charge traz personagens conhecidos, o Superman, o Super-Homem e sua mãe, em uma situação cotidiana, onde ela cobra, em tom autoritário, uma atitude do filho perante o caos que permeia a sociedade em função da propagação do vírus.
Ele calmamente responde que já está fazendo algo. E aí o que a gente consegue inferir, né? Porque a charge não é explícita, nós temos que inferir informações. Então a gente consegue inferir com essa resposta do Superman que a melhor opção para salvar pessoas é ficar em casa, né? Como ele diz, I'm doing it. Eu estou fazendo alguma coisa, né, para lutar contra o vírus. O jornal que ele está lendo dá a dica de que é realmente o mais indicado a ser feito. A gente vê ali na highlight. Vale ressaltar que o estudante pode sentir-se livre para que construa sua argumentação utilizando sua língua materna ou a língua inglesa. Aí você stay free, né? Fiquem à vontade. And finally, vamos aí para nossas terceira e quarta aulas, Creating a Cartoon. Aqui, gente, a proposta é que ele crie a sua charge, levando em consideração tudo que ele já aprendeu com as atividades anteriores, né? Os traços característicos de uma charge, a finalidade, o uso social. Aqui, ele vai produzir em inglês, certo? Olha aí a comanda que a gente vai levar até ele. Now it's your turn. Think about the current coronavirus crisis and do your own cartoon about it in English. Now it is in English, not in Portuguese, okay? Remember using all characteristics of a cartoon, like humor and irony. Use the cartoons below to inspire your creation. E aí eu trouxe alguns cartoons para ajudá-lo aí na sua criação, para inspirá-lo, certo? Vamos ver aí alguns cartoons. Então, esse cartoon que eu achei assim de uma delicadeza, uma graça. A suggestion for all those medals the Olympics won't be needing this year. Então, aí, uma sugestão para as medalhas, né, que não serão necessárias nos Jogos Olímpicos este ano, já que não teremos Jogos Olímpicos em função da pandemia. E aí nós temos para onde iriam as medalhas, né? Para os médicos, para os profissionais da saúde, olha aqui tem um grocery aqui no bonezinho dele, para os profissionais que trabalham em serviços essenciais. Então eu achei uma charge fofa. Próximo. Então, essa segunda charge também é bem crítica, né? E ela diz o seguinte: Give the gift that shows how much you care. Então, dê um presente que mostra o quanto você se importa. E aí, nesse presente, a gente vê dois personagens, um entregando o que nós achamos que seja um álcool em gel, porque nós temos aqui 60%. E aí, nós temos a confirmação quando lemos que ela diz hand sanitizer. You spent too much. Quer dizer, o álcool em gel, aqui a gente fala álcool em gel, em inglês os americanos não se preocupam na substância, se preocupam com o que essa substância vai fazer, que é limpar as mãos, né? Então, hand sanitizer, álcool em gel, vamos traduzir assim livremente. You spent too much. Você gastou demais? Nossa, né? Que delícia receber um presente cujo preço tenha sido tão caro. Então, aí é uma crítica aos preços abusivos de produtos essenciais para a população neste momento crítico, né? Então, eu tenho acho que mais uma aqui. Olha aí, essa é bem crítica e fica evidente a crítica política, porque olha aí, nós temos alguém, talvez seja não sei, né? Ele está fazendo uma pesquisa sobre a election, olha, um cognato, a eleição. Então, ele pergunta, Who do you think has the best chance to beat Trump in the 2020 election? Biden or Bernie? Se eu não me engano, Bernie até já saiu da disputa, né? Então, quem você acha que tem a melhor chance para vencer o Trump na eleição de 2020? E aí, o senhorzinho, com o roupãozinho, o cafezinho na mão, responde, the coronavirus. Talvez criticando aí a forma como o Trump está lidando com essa questão da pandemia. O aluno vendo essa charge pode se inspirar e trazer aqui para o Brasil, né? Porque nós estamos realmente em um momento complicado em que alguns dos nossos líderes talvez não estejam levando tão a sério esta pandemia. Ele pode fazer essa relação e criar a sua própria charge.
Aqui, pessoal, eu trouxe um recurso tecnológico, um site muito bacana. Eu já utilizei em sala de aula, já propus trabalho com ele. E eu fui lá, será que ele ainda existe? Ele tá lá, ele ainda existe, ele pode ser usado. É um site que permite que você crie a sua charge sem ter que fazer o desenho artístico. É bacana fazer um desenho artístico, mas lembre-se da nossa habilidade, não é bem, né? A gente não vai cobrar o desenho do aluno. Então, se ele quiser utilizar esse recurso, eu acho que vai ser bem legal, eu acho que ele vai curtir, tá? Agora, o estudante que não conta com um computador em casa, lógico, ele pode elaborar sua charge no papel e enviar um registro para você, enfim, como vocês combinaram. Eu vou mostrar rapidamente o site para vocês, mas explorem aí na casa de vocês, porque vocês vão ver que é bem interessante. Vamos lá. Então, olhem aí, pessoal, eu vou entrar no site witcomics.com. Então, olha só, ele é um site super simples, não é necessário fazer o login, é até legal que não faça, tá? Então, ele sugere aqui, você pode até, o aluno pode até fazer uma comic strip, mas não é a questão no momento, ele vai fazer uma charge, então ele vai usar apenas um quadrinho. Então, aqui, olha só, ele tem o cenário, o scene, ele pode escolher dentre as inúmeras, né? A imaginação é que vai mandar, são vários, olha, Paris. Então, ele vai escolher, dá para pôr uma narração, meanwhile, in anyway, a person 1, person 2, então os personagens, olha só, ele pode trocar, tem muitos aqui, né? Olha que bacana, a person 2 também. E aí, olha só, ele pode criar o balão de fala, né? Words, hello. Então, olha aí, aparece aqui o balãozinho. Ele tem os balões de pensamento, de grito, de cochicho. Então, aqui a imaginação dele é a que conta, tá? Então, nem precisa logar. Depois, para salvar, ele pode ele pode dar um print na tela ou pode fotografar a tela e enviar para você. Aí a imaginação que vai contar. Eu acho uma boa sugestão, certo? Finalizando agora, minha luzinha aqui, isso, agora melhorou. Finalizando o nosso plano de aula, recursos ou ferramentas, eu coloquei aí os aplicativos que favoreçam a comunicação. Eu não sei o que vocês estão utilizando neste momento, mas tem o Classroom, o CMSP, o Meet, o Zoom, o WhatsApp. Então aí vocês fiquem à vontade, né? Coloquei o documento orientador, tiramos a nossa habilidade de lá, o caderno do professor. Então aí eu coloquei todos os recursos e ferramentas que eu usei para preparar essa aula. Como eu vou avaliar o meu aluno aí nessas atividades? A avaliação acontecerá na medida em que os estudantes buscarem auxílio para a resolução das atividades, né? Então aí, gente, é muito pessoal, é de acordo com cada unidade escolar. Registro escrito ou digital das respostas, acompanhamento online do desenvolvimento das atividades. Então aí o coordenador vai validar e bora mandar ver a atividade para eles. E aí, gente, o plano de aula eu já esmiucei para vocês. Aquele é o plano de aula, mas eu tenho um roteiro de atividades para o aluno, que é a mesma coisa, porém com uma linguagem acessível, com as comandas bem claras, né, para que ele entenda o que ele tem que fazer, né, para que ele entenda o que você espera que ele faça, certo? Então, mesma coisa, número de aulas previstas, o tempo, as habilidades. Olha só, as atividades a serem realizadas, coloquei aqui da mesma forma como coloquei lá no plano de aula. E aí eu deixei a comanda para ele, né? Essa comanda eu acredito que seja importantíssima. Lembre-se de utilizar as estratégias de leitura, sublinhe os cognatos, circule as palavras-chave, grife as palavras que você já conhece, observe as imagens, as expressões, registre, gente, registre suas anotações. É importante que a gente fale isso para ele, né? Porque tudo conta, tudo que ele faz na casa dele neste momento conta para nós. E aí, para responder as questões propostas, pesquisa no livro didático ou em sites da internet. Se pesquisar na internet, verifique se o site é confiável. Uma dica para pesquisa, eu coloquei o site da professora Daniela, né? Responda no próprio documento e envie em nosso grupo. Aqui coloquei no Classroom, né? No WhatsApp. Ou fotografe suas respostas e envie ao seu professor. Se não conseguir enviar por falta de internet, registre tudo em seu caderno. Então, a gente tem que pensar aí nos vários perfis de nossos estudantes, certo? E deixar a comanda clara.
Então, olha aí como ele vai receber a atividade. Tudo que a gente viu, né, de forma mais sucinta. Olha aí, a segunda aula. As terceiras e quarta aulas. Criando uma charge, então nós temos todas as charges. Aqui, tá vendo? A comanda muda, ó. Para criar a sua própria charge, lembre-se de seus traços característicos, sua finalidade, seu uso social. O desafio extra é expressar-se em inglês. Para ajudar, você pode utilizar dicionários impressos ou digitais. Use o site wittycomics.com. Então aí, eu até coloquei, né, a carinha do site para que não tenha erro. Por meio do site, você pode escolher cenas, personagens, balões de fala. E aqui eu deixei uma comanda, como ele vai mandar para mim, né? Eu, como professora, basta printar, colar ali um documento em branco, que pode ser no Word ou no Paint. Não é necessário fazer o login. Se não tiver um computador em casa, elabore sua charge no papel e envie uma foto de sua obra para o grupo do Classroom ou WhatsApp. Lembrando que aí que é uma situação que eu criei, mas que cada escola tem autonomia, né? Eu não sei como cada escola está se organizando. Os instrumentos para verificação da aprendizagem, como eu vou avaliar? Olha, interagir com o professor. Então, tá bem claro para ele que para ele ter a notinha dele, para ele ter a presença dele contabilizada, ele precisa interagir com o professor, né? Anotar no caderno, todos os registros, fotografar as resoluções e enviar ao professor. Aqui eu coloquei fotografar, mas pode ser por meio de um e-mail ou pelo envio de documento no WhatsApp. Certo, gente? Então, Bom, teachers, é isso. Finalizando o nosso encontro de hoje. Espero que eu tenha contribuído, que vocês tenham gostado, né? E que eu tenha contribuído com alguma coisinha. Só lembrando que nós temos o nosso drive da Diretoria de Ensino, Diretoria de Ensino jaú.com/np1 é o drive do núcleo pedagógico, onde nós temos assim muita coisa ali, muito material pedagógico. Vocês fiquem à vontade para explorar. Inclusive nós temos uma pastinha ATV domiciliares, nós enviamos às escolas, né, de todas as disciplinas, todos os PCNPs trabalharam na elaboração dessas atividades aí. E vocês podem explorar e pode ajudar, vocês podem utilizar as atividades conforme vocês acharem viável. Eu deixei o meu e-mail também, caso vocês queiram falar comigo, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para me escrever, certo? E é isso, vou deixar aqui vocês com uma frase John Lennon, my idol. He said, "We can't help everyone, but everyone can help someone." See you, bye bye, XOXO.